Você já percebeu como a história parece se repetir? Como as mesmas falhas, os mesmos erros e as mesmas crises voltam a acontecer geração após geração. Será que estamos fadados a esses ciclos ou existe uma saída? Hoje, vamos mergulhar no livro de Juízes, um dos relatos mais impactantes da Bíblia sobre a natureza humana e a fidelidade de Deus. Esse livro nos mostra um padrão que se repete ao longo da história: o ciclo do pecado, arrependimento e libertação. Um ciclo que não aconteceu apenas com o povo de Israel, mas que, se olharmos bem, pode estar se repetindo hoje na vida de muitos cristãos. Neste estudo, você vai entender por que o povo escolhido por Deus fracassava repetidamente, como Deus intervinha para restaurá-los, e o que essa história revela sobre nossa própria caminhada com Deus. Se você já se sentiu preso em padrões de pecado e frustração, se já se perguntou por que cai sempre nos mesmos erros, ou se deseja saber como romper ciclos destrutivos e experimentar verdadeira libertação, este estudo é para você. Pegue sua Bíblia, prepare o coração e venha comigo nessa jornada profunda pelo livro de Juízes. Para entender o livro de Juízes, precisamos nos situar no tempo e no espaço. O que estava acontecendo com Israel nessa época? Quem escreveu esse livro? E qual era a intenção por trás desse relato? O período dos juízes. O livro de Juízes cobre um período de aproximadamente 300 a 350 anos na história de Israel, após a morte de Josué e antes da ascensão da monarquia com Saul. O povo já havia entrado na Terra Prometida, mas ainda não tinha um governo central. Em vez disso, cada tribo vivia de maneira independente, seguindo líderes locais chamados juízes, que eram escolhidos por Deus para libertar Israel nos momentos de crise. Mas aqui está um detalhe importante. Esse período foi marcado por rebeldia e instabilidade espiritual. O povo se afastava de Deus, sofria as consequências, clamava por ajuda. Deus levantava um libertador e então tudo começava novamente. Um ciclo interminável de queda e restauração. Quem escreveu o livro? A autoria do livro de Juízes não é explicitamente mencionada na Bíblia, mas a tradição judaica atribui a autoria ao profeta Samuel. Ele teria registrado essa história para ensinar às futuras gerações sobre os erros do passado e a necessidade de um verdadeiro compromisso com Deus. O público original e seus desafios. O livro foi escrito para os israelitas que estavam vivendo um período de desordem moral, religiosa e política. Sem um rei para governá-los e sem uma liderança espiritual firme, cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Isso resultou em idolatria, opressão de nações inimigas e uma constante sensação de incerteza sobre o futuro. Isso soa familiar para você? Hoje vivemos em uma sociedade onde muitos também rejeitam a autoridade de Deus e seguem apenas seus próprios desejos. O livro de Juízes é um alerta para nós, mostrando o que acontece quando nos afastamos de Deus e buscamos nossa própria vontade. A linguagem e o estilo do livro. O livro de Juízes é narrativo, repleto de relatos históricos vívidos. Ele não apenas documenta fatos, mas faz isso de maneira dramática, com um tom muitas vezes sombrio. O autor descreve cada ciclo de queda e restauração com detalhes, revelando não só os acontecimentos, mas também as motivações por trás deles. Ao longo deste estudo, vamos explorar as principais histórias e personagens desse livro. Mas antes, quero saber sua opinião. Você já percebeu padrões repetitivos de erros em sua vida ou na sociedade ao seu redor? O que mais te chama a atenção nessa repetição? Compartilhe nos comentários. Agora que entendemos o contexto histórico e cultural do livro de Juízes, vamos mergulhar no texto e examinar sua estrutura, principais personagens e ensinamentos. A estrutura do livro de Juízes. O livro pode ser dividido em 3 partes principais: Introdução, capítulos 1 e 2, uma visão geral da condição espiritual de Israel e a explicação do ciclo que se repetiria ao longo do livro. Narrativa dos Juízes, capítulos 3 a 16. A história dos líderes que Deus levantou para libertar Israel.
Aqui encontramos personagens como Débora, Gideão, Jefté e Sansão. Conclusão, capítulos 17 a 21. Relatos sombrios que mostram a degradação moral do povo, deixando claro o impacto do afastamento de Deus. Agora, vamos analisar algumas dessas histórias e os ciclos que se repetem ao longo do livro. O ciclo de pecado, arrependimento e libertação. Ao longo de Juízes, um padrão se repete continuamente. Pecado. O povo de Israel se afasta de Deus e começa a adorar os ídolos das nações vizinhas. Opressão. Deus permite que inimigos ataquem Israel como consequência do pecado. Clamor. O povo se arrepende e clama a Deus por socorro. Libertação. Deus levanta um juiz para salvar Israel. Paz temporária. O povo experimenta um período de paz, até cair novamente no pecado. Vamos ver esse ciclo na prática através de alguns dos juízes mais conhecidos. Débora, a juíza profetiza, Juízes 4 e 5. Débora foi uma das líderes mais notáveis de Israel. Além de juíza, era profetisa e liderou o povo à vitória contra Sísera, um comandante cananeu. Sua história nos ensina sobre a importância de confiar em Deus e agir com coragem, mesmo diante de desafios gigantescos. Você já enfrentou uma situação onde precisou ter fé para agir, mesmo sem garantias do que viria pela frente? Compartilhe nos comentários. Gideão, o medroso que se tornou guerreiro, Juízes 6 e 8. Quando Deus chamou Gideão, ele estava escondido, com medo dos midianitas. Ele se achava incapaz, mas Deus o capacitou e o transformou em um grande líder. Sua história nos ensina que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Você já se sentiu pequeno demais para cumprir um propósito? Como essa história te inspira? Sansão, força física, fraqueza espiritual, Juízes 13 e 16. Sansão tinha uma força sobrenatural dada por Deus, mas sua vida foi marcada por impulsividade e escolhas ruins. Sua história mostra que ter dons e talentos não significa ter um coração alinhado com Deus. No fim, mesmo após falhar muitas vezes, Sansão se arrependeu e foi usado por Deus. Você já viu alguém muito talentoso desperdiçando seu chamado por decisões erradas? O que podemos aprender com isso? A triste conclusão do livro. Nos últimos capítulos, o livro de Juízes mostra um Israel completamente corrompido, onde cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Juízes 21, 25. Essa frase resume a grande lição do livro. Quando as pessoas abandonam Deus e seguem apenas seus desejos, a sociedade entra em colapso moral e espiritual. Neste ponto, fica claro que Israel precisava de algo mais do que juízes temporários. Eles precisavam de um Salvador definitivo, alguém que pudesse libertá-los de uma vez por todas. E essa é a conexão com Jesus. O livro de Juízes nos aponta para Cristo, aquele que veio para quebrar o ciclo do pecado de uma vez por todas. O livro de Juízes não é apenas um relato histórico, mas também um desafio teológico. Algumas passagens podem parecer difíceis de entender ou até controversas. Vamos explorar algumas delas e compreender como aplicar seus ensinamentos à nossa fé. 1. A violência no livro de Juízes. Muitos se perguntam, por que há tanta violência neste livro? Deus ordena batalhas, juízes derrotam inimigos de forma brutal e há relatos chocantes como a história da concubina de Gibeá, Juízes 19. A chave para entender isso está no contexto. Israel estava cercado por nações extremamente cruéis, que praticavam rituais terríveis, incluindo sacrifícios humanos. Quando Deus ordenava a destruição dessas nações, ele estava trazendo justiça contra o pecado e protegendo seu povo de contaminação espiritual. O livro de Juízes não aprova essa violência, mas a registra como consequência da rebeldia do povo. 2. Deus usando pessoas imperfeitas. Outro desafio de interpretação está na escolha dos juízes. Por que Deus usou pessoas tão falhas para libertar Israel? Gideão duvidou de Deus e precisou de sinais repetidamente. Jefté fez um voto imprudente e desastroso.
Sansão foi impulsivo, mulherengo e desobediente. Aqui aprendemos uma grande verdade. Deus não escolhe pessoas porque são perfeitas, mas porque Ele pode transformar e usá-las para seus propósitos. Isso nos dá esperança. Se Deus usou pessoas assim, Ele também pode nos usar apesar das nossas falhas. Você já sentiu que Deus não poderia te usar por causa de suas falhas? Como essa verdade muda sua perspectiva? 3. O problema da idolatria. O principal pecado do povo de Israel era a idolatria. Eles abandonavam a Deus e se voltavam para os deuses das nações vizinhas. Mas antes de julgá-los, precisamos refletir. Quais são os ídolos modernos que podem estar nos afastando de Deus? O dinheiro? O desejo por reconhecimento? O entretenimento e o prazer? O livro de Juízes nos ensina que sempre que colocamos algo acima de Deus em nossas vidas, caímos em um ciclo de escravidão espiritual. Existe algo que tem ocupado mais espaço no seu coração do que Deus. O que você pode fazer para reverter isso? 4. A necessidade de um rei verdadeiro. O livro de Juízes termina com uma frase impactante. Naqueles dias, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Juízes 21, 25. Essa conclusão mostra que o povo precisava de uma liderança firme e justa. Mais tarde, Deus levantaria reis como Davi, mas nenhum deles seria suficiente. O verdadeiro rei que Israel precisava, e que nós também precisamos, é Jesus Cristo. Ele veio para quebrar o ciclo do pecado e trazer libertação definitiva. Agora que entendemos os ciclos de pecado, arrependimento e libertação no livro de Juízes, a grande pergunta é: como aplicar essas lições à nossa vida hoje? Muitas vezes, olhamos para Israel e pensamos, como eles puderam ser tão teimosos? Mas, se formos sinceros, veremos que também passamos por ciclos parecidos. Quando tudo está bem, nos acomodamos e nos afastamos da presença de Deus. Quando as dificuldades vêm, clamamos por socorro. Deus nos responde e nos restaura, mas depois de um tempo, voltamos aos mesmos erros. Como podemos romper esse ciclo e viver uma vida de liberdade verdadeira? 1. Reconhecendo nossos próprios ciclos. O primeiro passo é identificar quais são os padrões negativos que se repetem em nossa vida. Você já percebeu que volta sempre ao mesmo erro? Já se perguntou por que, apesar de tantos momentos com Deus, volta a cair nas mesmas fraquezas? O livro de Juízes nos mostra que o problema do povo não era apenas externo, os inimigos ao redor, mas interno, seus corações afastados de Deus. Qual é um ciclo que você percebe na sua vida e deseja quebrar com a ajuda de Deus? 2. Substituindo a idolatria pela verdadeira adoração. Os israelitas repetidamente colocavam outras coisas no lugar de Deus. Hoje, a idolatria pode vir de formas diferentes. O desejo obsessivo por sucesso pode se tornar um ídolo. A dependência da aprovação dos outros pode nos afastar de Deus. O entretenimento pode preencher tanto nosso tempo que deixamos de buscar o Senhor. A solução? Colocar Deus no centro da nossa vida. Precisamos nutrir nossa fé diariamente, buscando um relacionamento genuíno com Ele. O que você pode fazer esta semana para fortalecer sua comunhão com Deus? 3. Buscando a verdadeira libertação em Cristo. O livro de Juízes nos mostra que a libertação do pecado não é algo que conseguimos sozinhos. Nenhum juiz conseguiu mudar o coração do povo. Apenas consertavam o problema temporariamente. Precisamos de um libertador que não apenas vença os inimigos externos, mas transforme nosso coração. Esse libertador é Jesus. Ele não apenas nos perdoa, mas nos dá poder para viver de forma diferente. Se você sente que tem lutado sozinho contra seus pecados e fraquezas, Jesus te convida hoje a entregar essa batalha a Ele. 4. Comprometendo-se com um novo caminho. Se queremos viver livres dos ciclos de pecado, precisamos tomar decisões práticas. Orar diariamente, mesmo quando não sentimos vontade. Meditar na palavra, mesmo quando parece difícil.
andar com pessoas que nos encorajam na fé. A mudança começa com pequenas decisões diárias. Qual hábito espiritual você quer fortalecer a partir de hoje? Chegamos ao final deste estudo sobre o livro de Juízes. Hoje vimos como os ciclos de pecado, arrependimento e libertação não são apenas uma realidade do passado, mas algo que também enfrentamos em nossa vida espiritual. Israel falhou repetidamente porque não permaneceu fiel a Deus. Mas aprendemos que a verdadeira libertação não está em líderes humanos ou em nossas próprias forças, mas em Jesus Cristo, o nosso Redentor eterno. Agora quero orar por você. Se você sente que tem lutado sozinho contra ciclos repetitivos, se precisa de força para permanecer firme ou se deseja se aproximar mais de Deus, una-se a mim nesta oração. Senhor Deus, obrigado por nos ensinar através da Tua palavra. Vemos no livro de Juízes que sem Ti somos fracos e nos afastamos do caminho certo. Mas hoje entregamos nossas vidas a Ti e pedimos: quebra todos os ciclos de pecado que nos prendem. Dá-nos um coração fiel, apaixonado por Ti e disposto a obedecer à Tua vontade. Capacita-nos a viver em liberdade verdadeira, sustentados pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Se esta mensagem tocou seu coração, continue buscando a Deus. Não deixe que essa reflexão fique apenas no momento de hoje. E antes de encerrar, quero te convidar para um próximo passo muito importante. Nesta semana, escolha um versículo do livro de Juízes que tenha falado ao seu coração. Medite nele todos os dias, ore sobre ele e peça a Deus para aplicá-lo à sua vida. E aqui vai um passo a mais. Compartilhe esse versículo nos comentários e explique por que ele te impactou. Isso não só fortalecerá sua fé, mas também poderá edificar outras pessoas. Faça parte do nosso grupo de estudo. Se você deseja crescer ainda mais no conhecimento da palavra e fazer parte de uma comunidade de fé, entre no nosso grupo no Telegram. Lá, compartilhamos materiais exclusivos. O link está na descrição. Se este vídeo te abençoou, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Juntos, podemos alcançar mais vidas com a palavra de Deus. Que Deus te abençoe poderosamente e até o próximo vídeo.